para ganhar. Bom, nós perdemos hoje, chegou a notícia agora pela madrugada, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. O Pulo do Gato vinha ecoando pelos rincões do Brasil através das últimas décadas com muito êxito. Talvez o mais popular e mais tradicional ainda no ar pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. E no seu comando, a gente sempre teve logo pela manhã a sabedoria, o conhecimento, a inteligência e a credibilidade de José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade fez escola e ele se tornou uma referência para muitos radialistas. Muita gente do rádio, muita gente que começou no rádio, sempre viu em José Paulo de Andrade o Silvio Santos do rádio. Aquele mestre que conduzia com equilíbrio, com inteligência. Eu falei em credibilidade porque ele sempre vem com uma história de vida, de jornalismo inabalável. E o José Paulo de Andrade, dentro da sua generosidade, da sua grandiosidade, ele teve também participações memoráveis aqui na equipe da Rádio TV Imprensa. Um cara inteligente, um cara realmente que sempre trabalhou muito em prol do bom jornalismo. Mas José Paulo, ele ultimamente, ele vinha lutando aí, para manter uma saúde estável, lutando aí para ter restabelecer a sua rotina normal de trabalho. E sempre que havia necessidade, a gente entrava em contato e ele fazia sua participação também aqui. E eu sempre me senti muito envaidecido e privilegiado, porque ele sendo um dos papas, um dos titulares do cast da Rádio Bandeirantes de São Paulo, um dos nomes mais famosos do Brasil, de repente, dentro da sua humildade, do seu coleguismo, da sua vontade de impulsionar novos prefixos, estimular o trabalho dos colegas, ele emprestava a sua credibilidade, o seu talento, e muitas vezes ele fez comentários aqui para a gente, integrando-se à nossa equipe de uma forma até que eu não sei nem se a Bandeirantes autorizava ou sabia, mas ele sempre foi muito dono de si, ele sempre foi muito responsável pela marca José Paulo de Andrade. E eu fiquei muito triste com a notícia agora pela manhã do falecimento de José Paulo de Andrade. Da última vez que eu falei com ele, eu me lembro que a gente estava conversando e eu falei, José Paulo, eu não me lembro direitinho qual era a decisão do Supremo que a gente estava aguardando. Eu falei, José Paulo, isso aí é uma pauta boa para você. Você que tem uma visão de Brasil privilegiada, que poucos têm, eu acho que essa é uma pauta boa para você desenvolver. Olha só, quem sou eu para dar pauta para o José Paulo de Andrade? Eu estava me sentindo muito saliente para isso. Como é que pode, Ferreira Leite, se coloque no seu lugar? Mas ele sempre atendeu. Ô Zé Paulo, tem um assunto bom aí, o que você acha? Eu estou mandando. Eu me lembro que da última vez que nós conversamos, ele já estava convalescendo aí, já estava abatido. E a informação que nós tivemos é que ele era realmente do grupo de risco, porque vinha lutando aí, para poder se recuperar, e parece que aí ele contraiu o danadinho do Covid. E aí, já viu, o Covid, ele realmente tira o restante de chance que você tem de recuperar. Você está com a imunidade baixa, você está enfraquecido, está fragilizado.
e ele acaba jogando por terra todas as suas possibilidades de recuperação. E foi isso que aconteceu. Nós acabamos perdendo o Zé Paulo de Andrade, né? Essa figura que ela realmente representa o que há de melhor em termos de jornalismo no rádio nacional. E é bom que se frise isso. Nós não estamos falando aqui que pese todos serem importantes, absolutamente todos, mas nós estamos falando aqui de alguém que está galgando um posto, não. Nós estamos falando de um nome consagrado em todo o país, né? José Paulo de Andrade é, sem sombra de dúvidas, e sempre será reconhecido e lembrado como um dos maiores nomes do rádio em todos os tempos. E eu vou recordar para você a última conversa que eu tive com ele, e eu pedi para ele uma pauta relacionada a alguma decisão do Supremo, não me lembro qual foi, e aí ele me respondeu, falou: Ferreira, não vai ser possível fazer, porque aí ele estava realmente já fragilizado, né? E ele estava lutando contra a doença. E ele falou: Ferreira, não vai ser possível fazer, você sabe que eu tenho um problema assim, assim, assim e tal. Mas, quer ver só? Solta aí o último papo que eu tive com ele, a resposta que ele me deu, que naquele momento não seria possível atender a pauta. Solta para mim, vamos ver. Ferreira, me desculpe aí ter demorado, acho que você queria logo em seguida, aí na sexta-feira, logo em seguida a decisão do Supremo, mas eu tive alguns probleminhas, você sabe que eu tenho problema de DPLC e não é sempre que eu estou bem. Eu estou fazendo por honra da casa os meus programas home office, não tenho ido lá a Bandeirantes, mas eu vou preparar alguma coisa para você e te mando, tá bom? Se você puder aproveitar aí num desses próximos dias, tudo bem. Pois é, e como eu disse, você vê a tranquilidade, né? Ele várias vezes participou aqui conosco, isso é um privilégio de poucas rádios. Para vocês terem uma ideia, a Rádio Bandeirantes ela tem uma ramificação em todo o país. Existe Rádio Bandeirantes aí pipocando por todos os pontos do Brasil, né? As emissoras da rede Bandeirantes. E mesmo nas emissoras da rede era difícil você pôr o Zé Paulo de Andrade para falar. Ele era da Nave Mãe lá em São Paulo, mas mesmo nas rádios, eu lembro que eu falava com o Alexandre de Soledade, e ele sempre foi muito fã, né? E se inspirou muito no Zé Paulo de Andrade, mas mesmo nas rádios do grupo, era difícil você conseguir o Zé Paulo de Andrade para falar, pô. É a mesma coisa de você pegar aí Por exemplo, nós temos Bandeirantes, que são Zé. Você vê o Datena falando aqui direto? Não fala. Não é verdade? Não fala. E é do grupo. O Zé Paulo, no rádio, é a mesma coisa. Então, e a gente tinha esse privilégio. Ele dava essa confiança para a gente. Numa emissora que não é da rede, não é do grupo, e ele fazia comentários para a gente. Você vê que coisa bacana, né? Então tem certas coisas que não se explica, né? A gente ter aqui e é por isso que a gente tem que agradecer. Aqui não acredita em Deus, né? Mas você vê, por isso que eu falo, às vezes fala em Deus, o pessoal fica, já virou pastor. Mas não é. Existem coisas que acontecem na vida que não dá para explicar. Por exemplo, se eu fosse pagar o que vale hoje o elenco de comentaristas que eu tenho, eu teria que ter uma Globo na mão, porque como é que eu vou pagar, por exemplo, para ter o professor Ciro Bondesan, para ter o Elcio Costa, o Júlio Ottoboni, gente, ele era da revista Veja do Estado de São Paulo. Vocês têm que ter ideia, não é qualquer jornalista que vai escrever na revista Veja do Estado de São Paulo, né? Ele está aqui com a gente. Afanásio Jazade é um dos maiores nomes do rádio de todos os tempos, né? Ele está aqui com a gente. O coronel José Vicente é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Quando acontecem as grandes tragédias, vai Record, vai Globo, vai todo mundo consultar o coronel José Vicente. Ele foi secretário nacional de segurança. Vocês têm que entender o que é isso? Né?
e faz comentário aqui para a gente. Então, a gente agradece muito essa confiança. O Júlio Toboni tentaram levar ele há pouco tempo. Júlio, eu sei que o Júlio está na escuta. Ô, Júlio, obrigado pela confiança. Aliás, eu tenho um presente para te mandar daqui a pouco. Tentaram contratar o Júlio, levar o Júlio Toboni. Ele falou, eu vou ficar aqui mesmo. Obrigado pela confiança, meu amigo. Tem um que está meio enrolado, que ele está escrevendo um livro, mas também é do nosso time, que é o professor Nivaldo Marangoni. Aí ele está escrevendo, então deixa ele escrever um pouco. Depois ele volta. Mas fica então o nosso adeus ao mestre José Paulo de Andrade. É uma perda irreparável, uma lacuna que dificilmente será preenchida no jornalismo do rádio brasileiro. Vamos para o intervalo, na sequência, tem mais óbito aí, viu? Hoje é o dia dos